a partida mais aguardada. Vocês esperavam grande coisa? Eu tô habituado a ver Flamengo e Palmeiras gerando grande expectativa e começa o jogo e é um jogo bem chato. Tem Promete sido assim. tudo e entrega nada, né, Tem gente? sido Pelo assim, menos de né? 2015 pra cá. E quando joga bem... no Allianz. Isso que eu ia falar. E quando joga bem, geralmente é o Flamengo jogando no Maracanã ou em Brasília, né? Verdade. Então, assim, o jogo foi à altura do que eu espero. Muito estudado, muito amarrado, decidido nos detalhes. Ou você esperava mais do que o que a gente viu, Dena? Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais tecnicamente falando do jogo. Porque a gente tem uma expectativa muito grande com essas duas equipes no futebol brasileiro. São as duas, nesse caso, né, a matéria, a gente está falando deles. O Palmeiras tem um bom elenco. O Abel conseguiu... teve, obviamente, a oscilação, como todos os clubes têm a oscilação. O Palmeiras conseguiu se reencontrar de novo, conseguiu reencontrar uma identidade, um Palmeiras que é um Palmeiras muito vertical. A ausência do Richard Rios ontem, para mim, fez a total diferença no jogo, porque o Richard Rios é esse meio-campista que ele se apresenta lá na área no campo ofensivo, consegue recompor. Às vezes ele tem a jogada do 2 toques, às vezes ele quebra essa linha de marcação do time adversário. Chute de fora, chute de fora da área. Então ele dá uma dinâmica diferente para o meio de campo do Palmeiras. Então a ausência dele ontem fez o meio de campo do Palmeiras ser um meio de campo, enfim, ruim tecnicamente. Do lado do Flamengo, apesar do Varela ter feito um jogo defensivo muito bom, depois ele acabou até terminando como um volante ali, o que me chamou a atenção, né? Não lembro eu particularmente, mas enfim, para vocês que acompanham o Flamengo mais do que eu, provavelmente já deve ter visto o Varela jogando como uma vez só como contra um o Botafogo volante da Paraíba agora, no meio da semana. O Felipe Luiz deu moral para ele ontem na coletiva, né? Dessa situação, dessa posição. O Danilo, que voltou a ser o lateral, a princípio ele entra, né, como um zagueiro, a Ortiz um pouquinho mais na frente. Mas tecnicamente foi um jogo muito, muito abaixo. E mais uma rodada a gente falando de arbitragem, pênalti polêmico, aí o torcedor vai e reclama porque acha que o Arrascaeta se jogou. Também acho que ele deu uma valorizada, mas tem um contato do Murilo. O Piquerez também, se faz o gol de pênalti, eu acho que é um jogo diferente, né? Se sair na frente jogando em casa, eu acho que muda completamente a leitura do jogo. Enfim, tecnicamente eu achei um jogo muito abaixo. Mas eu acho que principalmente, se você for olhar o Arrascaeta e o Estevão, que eram os dois caras que a gente esperava que tivessem uma atuação acima, vamos dizer, do nível que a gente viu, foi as duas defesas sobressaindo em cima dos ataques em todos os momentos. Então o jogo foi um jogo muito físico, né? Foi um jogo muito disputado o tempo todo. E daí quem termina sobressaindo são exatamente esses jogadores que têm essa força. Tanto que os comentaristas da Globo... Não, tanto que os comentaristas da Globo só escolheram defensores pro craque do jogo. Não, lógico, né? Fora o Rossi que defendeu o pênalti, claro, que poderia fazer a diferença. Sim. Mas se a gente... O Giai jogou muita bola ontem. O Alexandre, a gente já falou dele aqui. Quer dizer, e o Léo Ortiz, que são jogadores que normalmente eles ficam em segundo plano quando você vai buscar o melhor em campo. São meio-campistas, são atacantes. E o Arrascaeta ontem, no primeiro tempo, ele praticamente não tocou na bola, não jogou. E o Estevão... não estava num dia bom, ele não conseguiu no mano a mano, que é forte demais, ele em cima do Alexandre, e até mesmo nos contra-ataques com espaço, ele não conseguiu dar seguimento à jogada. Essa posição está muito aberta na seleção, não é de hoje, e você conhece um pouquinho dessa posição, maestro. Você acha que o desempenho do Alexandre ontem pode, se tinha alguma dúvida, pode ser definidor para a lista de logo mais? Porque para muitos, inclusive, ele foi um dos melhores jogadores da rodada inteira. Foi mesmo, ele teve uma atuação... Se a gente for procurar, ele praticamente não teve um erro durante... Talvez o erro dele fosse aquela jogada do Vidosa em cima do Vitor Roque, né? Que ele apoiou a mão nas costas do Vitor Roque. E ele já tinha feito um grande jogo contra a LDU no Maracanã também, num jogo decisivo do Flamengo na Libertadores. Fez inclusive uma baita jogada de linha de fundo que originou o gol do Luiz Araújo. Ele já tinha feito um jogaço ali. O que me chamou a atenção no Alexandre, além de posicionamento, tudo isso, foi a recomposição dele na velocidade, disputando com garotos, né, que deve ter 10 anos menos do que ele. A velocidade. Isso se deve à forma física, né? Porque em termos de experiência, se coloca bem. E o esquema que foi montado pelo Felipe Luiz ajudou. Porque ele só foi ontem na boa, né? Como a gente dizia, só vai na boa. E ele só foi na boa na hora das jogadas ofensivas. O jogo de ontem, por exemplo, o Palmeiras, quando eu falo de um Palmeiras vertical, o Palmeiras não é... Enfim, aquele time de construção, né? De Everton tocar no lateral zagueiro e vai construindo a jogada. Ele tem essa jogada longa muitas vezes, até pelo Everton, né? Quando você tem Flaco Lopes. Ontem, se você tinha Vitor Roque.
Vitor Roque, a estatura... Eu fiquei realmente surpresa com essa escalação, porque se você tem essa dupla de zagueiros do Flamengo, o mínimo que você tem que ter um atacante para segurar esse passe longo, que é a característica do time do Palmeiras. Característica do Palmeiras, esse passe longo. Aí quando entra com o Vitor Roque e mantém a característica, Léo Pereira e o Léo Ortiz, eles deitaram. Eles deitaram ontem, tanto é que na transmissão todo mundo elogiando o sistema defensivo das duas equipes. Então quando você tem o Flaco Lopes, que aí ele entra no segundo tempo e o Palmeiras consegue desafogar um pouquinho, porque quando o Palmeiras tem que sair para o jogo, tanto é que o segundo gol é muito... a jogada do pênalti, por exemplo, do Arrascaeta, é uma jogada que o Luiz Araújo ele vem por dentro e acha o passe, porque tinha uma liberdade. O Palmeiras terminou ontem com 6 atacantes. 6 atacantes do Palmeiras terminou em campo ontem. Então fez assim, o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve no segundo tempo, o Arrascaeta completamente desapercebido no jogo, e aí vem uma leitura, acho que do Felipe Luiz interessante com o Arrascaeta. O Arrascaeta não joga mais de 10, né? Ele não é mais... Para mim, o Gerson faz muito mais esse papel de 10 do que o Arrascaeta. O Arrascaeta antigamente jogava de 10 e deitava o cabelo, jogava muito. Só que ele está muito mais próximo da área. Mas foi a forma que ele achou. Mais perto. Foi a forma que ele achou para desgastar ele menos, né? Nessa recomposição, porque ele é obrigado a marcar, ele jogando, voltando, e agora não, muitas vezes ele fica sozinho lá na frente, né, como segundo homem, né, atrás do centroavante, para poder, exatamente quando ele tem a posse da bola, quando ele recebe, ele está com a lucidez a 110%. Esse deve ser o jogo com mais jogadores convocados na data FIFA nas eliminatórias sul-americanas. Ah, com certeza, somando as outras seleções, sim. Né? Acho que não tem outro jogo no continente com tanto jogador convocado. São os 2 melhores elencos do Brasil e, consequentemente, da América do Sul, né? Sim. No jogo contra o Bahia, que o Palmeiras também perdeu, ele apresentou um comportamento que se repetiu ontem, né? O Palmeiras, às vezes, ele abre mão do modelo de jogo e o adversário que resiste ao Palmeiras, não. E foi o segredo do Bahia. O Bahia ficou ali firme nas convicções, trocando passo, o estilo de jogo, velocidade pelos lados, usando muita movimentação dos laterais e conseguiu segurar o jogo, foi lá na reta final, marcou o gol e saiu vitorioso. E o Flamengo ontem é a mesma coisa. O Flamengo não desistiu de jogar. Tá jogando contra o Palmeiras, fora de casa, num campo que, embora o Flamengo tenha muito conforto, né, porque vem com bons resultados jogando no Allianz Parque, mas isso me chamou a atenção. Não abrir mão do padrão de jogo, de troca de passes, de segurar, de tentar controlar o adversário, acho que foi um caminho interessante usado pelo Flamengo, que também foi usado pelo Bahia, e os dois saíram vitoriosos. Agora o Palmeiras é curioso, né? Porque o time é líder do campeonato, fez jogos na Arena Barueri, né? Clássicos, inclusive, na Arena Barueri, mas no Allianz Parque o time tem enfrentado dificuldade, embora tenha aí uma campanha muito boa na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, mas jogando em casa, né? Na casa mesmo, o Palmeiras tem enfrentado dificuldade. Fez falta no banco de reserva o Abel, hein? E isso que você falou, que ele terminou com 6 atacantes, isso também tem sido reincidente no trabalho do Abel. Os jogos de Libertadores, ele chama todo mundo, né? Ele começa a tentar descobrir um lugar para o Paulinho, tentar descobrir um outro posicionamento para o Vitor Roque. E aí ele coloca todos os atacantes, espera muito dos laterais e o time fica sem ação. E aí nessa, um adversário qualificadíssimo, como é o Flamengo do Felipe Luiz, foi lá e matou o jogo. Ontem não funcionou, né? Aquela dobradinha pelo lado direito do Giai com o Mike. Não funcionou. Eu achei estranho que quando voltou para o segundo tempo ele já não tivesse colocado o Maurício, tivesse colocado qualquer um para fazer exatamente aquele papel ali. Só foi mexer, eu acho que com 10, 15 minutos, quando depois você já tinha 60 minutos que não estava funcionando. Tanto que o Piquerez foi o jogador mais acionado que chegou para cruzamentos, inclusive no pênalti que bateu. Eu acho que a diferença do jogo foram os pênaltis. O do Palmeiras não entrou e o do Flamengo entrou. E aí muda todo o andamento do jogo, né? Porque naquele momento que o Palmeiras teve o pênalti a favor, o Flamengo não tinha conseguido passar do meio campo. Não que o Palmeiras estivesse jogando um super futebol, mas o Flamengo não estava conseguindo sair jogando, a marcação do Palmeiras estava encaixadinha. Ali você faz 1-0, você traz uma atmosfera para o estádio. Eu não sei se o Flamengo viraria o jogo ou não, mas eu acho que fez muita diferença. A partir dali o Flamengo conseguiu se assentar no jogo, conseguiu ter um pouco mais de paciência, conseguiu trocar mais passes, conseguiu fazer com que o Palmeiras corresse um pouco mais atrás dele, Flamengo. E aí no segundo tempo o Flamengo tem o pênalti a favor e faz, aí já era uma parte, já a partir de 15 minutos, quase 20 minutos, então já trouxe uma outra atmosfera para o jogo também. Eu acho que a grande diferença do jogo ontem, além de todas essas questões táticas que vocês falaram muito bem, eu acho que o momento do pênalti, cara, quando um time não faz e o outro faz. O Eric, se o Palmeiras do Abel, que faz muita coisa bem feita, fosse bom batedor de pênalti, eles teriam no currículo ainda mais taças. Nesse ano, o Palmeiras bateu 8 penalidades.
perdeu 4. 50% de aproveitamento é muito pouco. Perdeu 4, um deles em final de campeonato, que poderia ter empatado contra o Corinthians. E são vários batedores perdendo, né? Exato. Isso é curioso, né? Não é Rafael Veiga. Não é o mesmo cara que perdeu, né? Estevão perdeu contra o Corinthians, Rafael Veiga perdeu contra o Corinthians. Ontem foi a vez do Piquerez perder pênalti. 4 pênaltis perdidos, 4 feitos, é muito baixo. O Abel já havia sofrido uma eliminação de semifinal de Libertadores nos pênaltis para o Boca Juniors, Exato. né? A decisão contra o Fluminense poderia ter sido Palmeiras e Flu, e foi nos pênaltis, né? A semifinal, sim, né? Sim. Realmente impressiona. É um time que, curiosamente, não, apesar de ter grandes batedores, de ter um goleiraço, né? Que já foi campeão olímpico em goleiro, pegando pênalti. Importantíssimo falar do Rossi, né? Porque, assim, eu acho que ele vive a melhor temporada da carreira. Ele sempre foi cotado para ser um goleiro de ponta. Quando o Flamengo começou a negociar, se falava muito com outras possibilidades. E eu acho que esse ano ele está seguro, ele é um goleiro super discreto, ele tem uma saída de bola muito, muito boa. E ele tem feito a diferença, que é o negocinho ali embaixo do gol, né? Ele, para mim, é hoje o goleiro que tem atuado melhor no futebol brasileiro e na carreira do Rossi. Eu acho que eu nunca vou ter a oportunidade de perguntar isso para ele. Mas eu acho que ele vive a melhor fase da carreira. Passada, né? Eu acho que outra evolução que ele teve foi o jogo com os pés. Exatamente. Existe uma jogada combinada, inclusive o gol que sai com o pênalti, a jogada toda ela é combinada, porque ela sai com o Rossi, vai para o Danilo, o Léo Ortiz faz o movimento, né, na lateral direita, como se fosse... trisca lateral ali, né? Aí dali, que é uma jogada programada, né, que chama o adversário para poder aproveitar aquele espaço naquela primeira linha de marcação. E ele além disso, ele está quase chegando aos pés do Everton nesse lançamento quando sai. A jogada do Palmeiras, a bola quando sai, o Everton já tem uma bola pertinho para poder fazer essa jogada longa que o Denilson funcionava citou. muito com o Rony, né? Não Quando saiu o Rony na jogava imprensa, no Palmeiras, mas o funcionava Everton tá muito na com o Rony. pré-lista, tá? O Everton tá na pré-lista também? O Everton tá na pré-lista. Mais um do jogo de ontem, então, que pode ser convocado. Cara, eu queria entrar num papo cabeça, ou papo cabeçudo. Ih, lá vai esses jornalistas com papo cabeça. Lá vai. Lá vem esses jornalistas. Eu tô chegando agora, hein, irmão? Vamos ver. Calma. Não, mas olha só. Chegando na firma agora, hein? Sim. Daqui a pouco um italiano vai convocar a seleção brasileira, né? E a gente está se aproximando do que já é tendência no mundo. Um alemão dirige a seleção inglesa, diante de toda a rivalidade entre os dois países. Um argentino hoje dirige o Uruguai, diante de toda a rivalidade que há entre Argentina e Uruguai, muito mais antiga do que a nossa. Um espanhol dirige Portugal e dirigiu a Bélgica, que nos eliminou na Copa de 18. Mas um argentino jamais dirigiria o Brasil. Concordo. Pra tudo tem limite. Pra tudo tem limite. Pra tudo tem limite. Mas onde eu queria chegar? Ontem, o João Martins, auxiliar do Abel, para falar do que ele entendeu, e eu concordo com ele, inclusive, né? Para falar do que foi um pênalti, para mim, muito mal marcado, a favor do Flamengo, ele usou um termo que foi jeitinho brasileiro. E se você ouvir a entrevista na íntegra, o jeitinho brasileiro a que ele se referia é a lei da compensação. Então, assim, todo mundo viu as imagens, não dá para ter certeza se o pênalti marcado a favor do Palmeiras foi dentro ou fora da área. Não dá para ter certeza, por isso que mantiveram a decisão do campo. E aquilo pode ter ficado na cabeça do árbitro e veio a lei da compensação. Na primeira chance que ele teve, ele marcou um pênalti a favor do Flamengo. E eu vi, por exemplo, o Grêmio, que sofreu um erro bizarro no meio da semana contra o CSA, ser beneficiado nessa. Eu vi o Sport, que nas 3 primeiras rodadas foi muito prejudicado. Na primeira chance que teve de dar num lance duvidoso a favor do Sport, fizeram, que foi contra o Fortaleza, na dúvida se a bola do Fortaleza havia entrado ou não, pareceu que entrou, mas na dúvida foi pro Sport. Então ele usou o termo jeitinho brasileiro. E eu tô vendo vários colegas meus, e vou tentar ser extremamente respeitoso para falar sobre isso com todos, indignados, porque como é que um português que mora aqui no Brasil vem falar de jeitinho brasileiro, ele ganha salário de uma empresa brasileira, ele não pode falar jeitinho brasileiro? E eu queria perguntar, por que não pode? Só porque ele não nasceu no Brasil? Ele não pode falar de coisas da nossa cultura, do nosso futebol, só porque ele não nasceu no Brasil? Será que isso, ao acusarmos ele de xenofobia, não estamos sendo também um pouco praticantes da xenofobia ao recriminar um português porque ele não pode? Ele trabalha aqui já há 5 anos. Por que ele não poderia falar de jeitinho brasileiro e criticar coisas que ele acha que são da nossa cultura? O que o impede é o fato dele... Só a gente que nasceu no Brasil pode falar de defeitos nossos? Ele não tem essa liberdade? E eu queria trazer esse debate, até aproveitando que a gente está no hotel em que um italiano vai convocar a seleção brasileira, porque quando o Seedorf jogava no Botafogo, e eu tive a felicidade de poder
tive uma relação pessoal com ele, a gente foi jantar, e eu uma vez perguntei para ele, por que você não mora no Brasil? E ele falou, não, de jeito nenhum, o Brasil é muito longe do mundo. E aquela frase ficou na minha cabeça. De fato, eu acho que a gente é longe do mundo, e pelo menos no futebol a gente está se aproximando do mundo com a globalização. E por que um português não pode falar em jeitinho brasileiro? Posso só falar uma coisa? Pois não. Desculpa, Maestro. Pois não. Eu acho que essa frase pega muito mal porque ela reforça um estereótipo preconceituoso. É igual falar, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Você reforça um estereótipo. Ele pode criticar o futebol brasileiro, ele trabalha aqui há 5 anos, mas toda fala que reforça um preconceito, ela é problemática. Então, eu acho que esse é o ponto para mim, assim, e não é questão de xenofobia, tá falando isso porque é português. A minha questão é, toda frase que reforça um estereótipo de preconceito, mas você ela concorda não é, se um brasileiro cabível. falasse isso, não teria a celeuma que teve? Sim, porque a gente está falando da gente mesmo e a gente fala errado. E a gente também fala errado, a gente reforça estereótipos nossos. E aí quando vem alguém que está trabalhando no futebol brasileiro e reforça, é a mesma coisa dele, fala assim, mas essa pergunta aí que você está fazendo é porque é coisa de mulher. Você está reforçando um estereótipo. Estaria errado também na boca de um brasileiro. Eu só gostaria que ele usasse essa frase quando fosse alguma coisa favorável a ele. É onde eu por essa Concordo linha aí. totalmente. Só isso. Isso me incomoda mais do que... O comportamento de da Deus. comissão do Palmeiras eu acho péssimo. Pelo amor de Desde Deus. sempre, Isso né? geral. 10 de 10, Isso né? geral, Eu acho né, Maestro? péssimo. Isso serve para todos, eu né? acho péssimo. Inclusive agora pro Grêmio também. Também. O Grêmio reclamou e No agora dia não... que você é beneficiado, você coloca, né, o tapa-boca. No dia que você não é, O você Abel, vai... inclusive, Pelo disse amor que de foi Deus. pênalti no Vitor Roque contra o São Paulo no Paulistão. Ele elogiou. Eu concordo totalmente. E reprovo o comportamento deles. Eu acho péssimo. O que eu estou dizendo é que eu não acho... Esse modus operandi me incomoda mais do que a expressão. Mas a Ana trouxe um ponto que eu não tinha pensado. Assim, até porque essa expressão foi inventada por nós, né? Sim. A gente está se incomodando com uma expressão que foi inventada pela gente mesmo. Para a gente mesmo falar da gente. Mas é aquilo, né? Brasileiro é preguiçoso, brasileiro não gosta de trabalhar. Mas a Ana trouxe um ponto e é verdade mesmo. Eu não Mas tinha você viu a parado fala pra dele? O pensar. jeitinho que ele se referia? Mas de certa forma é um tapa, assim, É a lei da compensação, gente, que para assim. mim aconteceu, inclusive, no Allianz Parque. Aconteceu. Para mim foi isso que levou à marcação do pênalti do Arrascaeta. Até ontem eu não tinha, como foi uma expressão inventada pela gente, não tinha me batido de um jeito assim esquisito, não. Me incomodava mais o que o Maestro falou, esse modus operandi deles. A também. Todo momento que são, em tese, na opinião deles, prejudicados, tem um auê danado. E quando é beneficiado, passa batido. Isso me incomoda mais. Agora, mas a Ana trouxe um ponto que eu fiquei refletindo aqui. Eu acho que, no mínimo, foi deselegante. Ele poderia ter escolhido uma outra expressão. Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu avisei a vocês aqui semana passada que o Flamengo iria jogar no seu salão de festa em São Paulo e não foi diferente. O Mengão venceu o time do Palmeiras por 2-0 dentro do Allianz Parque, fez a festa na casa do adversário, salão de festa do time do Mengão, e a mídia está repercutindo demais essa vitória do Mengão por 2-0. Ficou interessado, quer saber as últimas informações de tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas do lado do Rio de Janeiro também tem o tom da vitória, dos 3 pontos, e o Flamengo também que embola esse campeonato brasileiro. Pedro Henrique Torre com as informações do Rubro Negro. Pedro. Pois é, tudo bem? Bruno, Mari, um beijo a todos aí, enfim, o Jailson, Breler tá por aí também. Flamengo com essa excelente vitória que teve ontem no Allianz Parque, esse retrospecto muito bom na casa do Palmeiras, não perde lá desde 2017, então é um local onde o Flamengo está acostumado a, pelo menos, conquistar pontos, sair com alguma pontuação no campeonato, né? Se sente mais à vontade na casa do Palmeiras. E ontem não foi diferente, conseguiu essa boa vitória de 2-0, houve a polêmica toda, enfim, das penalidades, mas o Flamengo foi lá e converteu a sua, fez 1-0 e depois com Ayrton Lucas 2-0. Felipe Luiz teve as dificuldades, como a gente já apontou na primeira participação, dificuldades ali para formatar o time mesmo, não tinha o Pulgar, não tinha o Alan, não tinha o De La Cruz, o Plata também fora, enfim, jogadores importantes ali que poderiam compor essa equipe. O Wesley estava suspenso, então jogadores bem importantes. Ele começou adaptando de todas as maneiras possíveis, ele perdeu o Gerson, escorregou, deu um jeito no joelho ali, o Flamengo até tá para divulgar que parece que não foi grave, mas vamos ficar de olho atentamente. Então ele foi adaptando, o Danilo foi para a lateral, o Varela saiu da lateral, foi para o meio. Então foi o Felipe Luiz que mexeu bastante na equipe, e o Ayrton Lucas entrou de ponta e fez até
o segundo gol rubro-negro. O Gerson, como eu disse, preocupa e o ambiente rubro-negro fica mais leve, mais tranquilo em relação à sequência da temporada, porque o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira nesta quarta-feira no Maracanã, 21h30, pela Libertadores, para se classificar, avançar às oitavas de final da competição. Para encerrar, Mari, Bruno, o Bruno Henrique ele foi convocado para dar a sua versão, enfim, para depor no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre a questão do envolvimento, suposto envolvimento em apostas, né? Questão de jogo de apostas, etc. Seria hoje às 15 horas, depois foi antecipado para as 13 horas e aí foi antecipado depois mais uma vez para amanhã. Só que aí bateu o horário com o treinamento do Flamengo, foi alegado, e ele não pôde participar. Seria uma audiência online. Então o Bruno Henrique não pôde participar. Vamos acompanhar como é que isso vai ficar. O Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu, na reapresentação depois desse jogo contra o Palmeiras. Boa, Pedro. Obrigado, viu? A gente destaca o Bruno Henrique também, tá? Mas antes, os números do Arrascaeta contra o Palmeiras em sua história com a camisa rubro-negra, né? Então são 18 jogos, são 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas apenas. Olha o aproveitamento de quase 60%, já fez 7 gols e deu 4 assistências. Só uma atualização importante pro fã do esporte também, o Flamengo soltou uma nota para falar sobre o Gerson, como o Pedro Henrique Torre trazia, que o Gerson, né, depois da sua lesão, ele passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite do domingo, e os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Ele já nessa segunda-feira esteve com o grupo normalmente, mas fazendo um trabalho ali de fisioterapia. E aí, coloca leve. E acho que um dos acertos do Felipe no jogo de ontem foi a substituição ali, né? Porque já era um problema o meio de campo do Flamengo, não era, Mari? Desfalcado, e quando perde ainda o Gerson, como o Pedro falava, o Varela é deslocado e funciona. Ou não, Jailson? Pra mim foi o acerto. Não foi um dos acertos, pra mim foi o acerto, porque o Felipe Luiz já estava com problema, como o Pedro falou ali também, né? Sem o Pulgar, sem o De La Cruz, o próprio Alan, que seria uma das opções ali também machucado. Perde o Gerson, e ali no natural de todo mundo, a gente estava até conversando na redação, seria colocar o Léo Ortiz para volante e botar o Danilo na zaga. Só que ele percebeu ali que o Palmeiras joga muito transição, muito rápido, que o Varela, por ter mais mobilidade do que esses jogadores citados, seria o mais natural para conseguir fazer ali a recomposição quando precisasse, e também para cobrir. O Birner até falou isso com a gente ontem no Linha, até para cobrir as laterais. Então, ele acertou demais nessa substituição, porque foi o Danilo fazer a lateral direita e o Léo Ortiz se manteve na zaga, até porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira estavam conseguindo dar conta, né, do ataque do Palmeiras. Altos, principalmente, exatamente, né? E o Varela foi fazer ali a volância, né, junto com o Everton Araújo. Aí o Everton Araújo ficou mais fixo, preso na marcação, e o Varela dando ali dinâmica para quando o Flamengo tivesse a posse da bola. Então acho que foi o acerto ali numa situação complicada que o Felipe Luiz teve que resolver rapidamente. Do jogo, no primeiro tempo a gente viu um Palmeiras também tentando pressionar, ter um domínio da partida, e depois também é o Flamengo quem consegue ter as suas oportunidades e sair com os 3 pontos. O jogo foi o que você esperava? Foi dentro de um Palmeiras e Flamengo? Então, a gente sempre espera mais dos 2 times que estão brigando pelo título, ainda mais os 2 times com maior poderio financeiro do país. Então, em termos técnicos, acho que o jogo deixou a desejar, mas do ponto de vista tático e até do ponto de vista da intensidade, aí o jogo entregou, porque foi um jogo que exigiu muita leitura do Flamengo. Para mim, a proposta de jogo do Felipe Luiz funcionou melhor. Primeiro tempo ali tirando velocidade do Palmeiras, tentando ficar mais com a bola. No segundo tempo, aproveitando mais espaços deixados pelo Palmeiras. E do lado do Palmeiras, a escalação do Abel naturalmente observou que do outro lado tinha um grande time. Então ele opta pelo Mike, dobrando o lateral com o Giai do lado direito, pelo Facundo Torres, que é o atacante que mais recompõe. Então, de todas as opções, Facundo talvez seja o que menos brilha o olho do torcedor, mas taticamente entrega muito. E aí é algo pro Abel pensar. São riscos que valem a pena ser corridos, porque em casa o Palmeiras não tem sido tão forte como já foi. Então, ano passado contra o Botafogo, na Libertadores no Campeonato Brasileiro, no Paulista contra o Corinthians, as 2 derrotas no Campeonato Brasileiro em casa
contra o Bahia e contra o Flamengo, 2 times que em algum momento também tentaram jogar, e nesses 2 jogos, contra Bahia e Flamengo, não dá para dizer que o Palmeiras foi mal. O Palmeiras competiu, o Palmeiras teve oportunidades, criou situações de gol, mas teve dificuldade de se impor contra adversários que não só têm bons times, mas que tentam jogar bola. E é algo para o Abel também, do outro lado, pensar, poxa, no banco eu tenho Maurício, eu tenho Paulinho, eu tenho Rafael Veiga. Esses caras proporcionam ao Palmeiras um maior repertório ofensivo. E é ótimo, é um luxo tê-los no banco, mas o Abel pode correr mais riscos sabendo que em casa o time precisa entregar mais e naturalmente vai precisar propor mais o jogo. Aí ele correu todos os riscos de uma vez praticamente quando faltavam 10 minutos ali para acabar, talvez até... Foi quando o Felipe Luiz trocou a dupla de ataque. Botou o Pedro e o Wallace. Matou o jogo. Tem até uma tela que mostra, né, Mari, esse desempenho do Palmeiras ruim no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não venceu ainda no Allianz no Brasileirão. Tem aquele empate para o Botafogo e as 2 derrotas para Bahia e agora para o Flamengo. Olha só, 11%. Na Arena Barueri ele ganhou os 2 clássicos, contra Corinthians e contra o São Paulo. Então não é nem como mandante, o problema é no Allianz, né? Por quê? Tem explicação? O que é mais difícil de explicar isso ou a questão dos pênaltis, hein? Não, e é curioso, Bruno. Isso, né? Não, é curioso porque no momento em que o Palmeiras tem o melhor elenco sob o comando do Abel, para mim, indiscutivelmente, esse é o melhor em qualidade técnica, tem muita fartura, mas o perfil do elenco também foi remodelado. Então, há jogadores como Maurício, Paulinho, o próprio Veiga agora, que são caras muito técnicos, mas quando a intensidade do jogo sobe muito, eles têm mais dificuldade. E o Palmeiras... Atualmente o Paulinho, né? Porque ele era um cara para dar essa dinâmica, né? E o Paulinho normal também. Na minha visão, Paulinho precisa jogar mais. Porque só jogando... Mais tempo de jogo. Mais tempo. Não é que ele tem que... Tá mais tempo de jogo. Mais tempo de jogo, porque para entrar no ritmo ideal, só com minutagem e até saindo como titular em alguns jogos. Vai levar um tempo ainda para chegar no Paulinho Prime, mas para isso acontecer, não dá para ele ficar jogando 20, 30 minutos e de forma espaçada. De alguém que, por acaso, assistia muitos jogos do Atlético com o Paulinho. Aqui, ó, de quem assistiu, tá? Confia em mim. O Paulinho, ele fez muitos gols com o Atlético. Ele foi artilheiro da Libertadores com o Atlético. Mas ele não é aquele jogador que você coloca uma bola que ele tem e ele faz o gol. Sei. Às vezes ele vai passar o jogo inteiro, vai perder 1, 2, na terceira ele vai brocar. Na terceira, na quarta, vai fazer até um hat-trick. Mas se ele tem 10, 15 minutos, ele não é o jogador para entrar uma bola, acabou o jogo. Então ele talvez define o jogo com uma bola. Ele vai ganhando confiança ao longo do jogo e ele vai aparecendo ao longo do jogo. Eu acho que esses números no Palmeiras no Allianz, no Brasileiro, nesse recorte, eu acho que talvez eles não sejam tão preocupantes, porque cada jogo você pode até buscar uma explicação. Bahia, Flamengo... tipo, o primeiro jogo com o Botafogo. O Palmeiras vinha da derrota no Paulista, né? Tal. Era o Botafogo, tal. Contra o Bahia, o time foi bem e toma um gol no final, como poderia ter feito. E contra o Flamengo, é um jogo com o Flamengo. Perde um pênalti, cada jogo tem a sua história. Eu acho que o problema maior tá nesse recorte que o Breiler falou, que é desde o ano passado, jogos grandes e decisivos, ele não consegue se impor em casa. Aí contando a Copa do Brasil ano passado, a Copa Libertadores, o jogo contra o Botafogo, também no Campeonato Brasileiro. Paulista com Corinthians, exato. O meu ponto é que esse elenco precisa ser potencializado para gerar mais repertório ofensivo para o Palmeiras, porque a gente já sabe das virtudes do Palmeiras do Abel. Jogo muito vertical, muita velocidade, quando joga no gramado do sintético, bola aérea. Só que quando encontra um adversário que tem repertório para jogar, para desafogar o jogo, para desacelerar, o Palmeiras precisa de mais. Então, no ano passado, ficou muito na nota só do Estevão. Jogava do lado direito, esperava o que ia acontecer. E ontem... Ele não fez nada. O Flamengo marcou bem, né? O Flamengo marcou bem, o lado esquerdo muito bem protegido pelo Alexandro, que é um lateral defensivo exímio. E, além disso, o Palmeiras, quando perdeu a bola longa, a zaga do Flamengo estava ganhando todas. Vitor o Everton Roque também vai dar bola longa no Vitor... Não é nem bola longa pro Vitor Roque pegar na frente. Aérea, né? Bola aérea, pro Vitor Roque brigar com o Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, mas no caso do Abel, precisa trabalhar para que esse elenco consiga entregar mais repertório ofensivo. E, às vezes, ele vai ter de abrir mão dessa segurança, de ter jogadores que entregam mais taticamente, como o Mike Facundo Torres, e apostar mais nos jogadores técnicos que ele tem à disposição.
Mas não passamos ilesos do assunto arbitragem. Vinícius Nicoletti, com declarações dos dois lados e, claro, aquele VAR maroto aparecendo também durante a partida. Mari, primeiro eu tenho uma outra teoria em relação ao desempenho do Palmeiras em casa nessa temporada e também vindo da outra temporada do ano passado, né? O Palmeiras fica muito ansioso, quem está ali no campo vendo, quando joga em casa, parece que quer decidir logo o jogo, nos 15 minutos está sempre abafando o adversário, aí não consegue matar o jogo e quando você está ansioso para finalizar, você sempre antecipa um pouquinho e não faz o movimento certo para marcar o gol. Então essa ansiedade que vem da arquibancada e também do time, parece que passa para todo mundo. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista no jogo em casa contra o Corinthians, macetou o Corinthians, mais de 20 finalizações e não conseguiu marcar o gol. E todos os jogos em casa esse ano no Campeonato Brasileiro, inclusive quando ganhou, não contra o Corinthians, né, pelo Brasileiro, porque fez logo os 2 gols no início da partida, mas contra o São Paulo, por exemplo, que foi marcar os 50 minutos, então não saiu gol, não saiu um gol, não saiu gol, e a ansiedade vai tomando conta e precipitando a jogada, precipitando a finalização, e quem está lá no campo é essa impressão que passa. Só para citar aí a sensação de quem está lá no estádio. Sobre a arbitragem, em relação ao Palmeiras, a única reclamação partiu do auxiliar, o João Martins. Não foi a primeira vez que o João Martins reclamou da arbitragem, inclusive em 2023, quando ele era assistente no jogo contra o Atlético Paranaense, ele também reclamou. Foi o único que reclamou da arbitragem oficialmente do Palmeiras. Os dirigentes, o único que circulou ali nos vestiários foi o diretor executivo, o Anderson Barros, não teve nenhuma reclamação, e sim o diretor executivo do Flamengo, José Boto, que foi dar entrevista depois da coletiva dos técnicos, depois que os jogadores passaram. O José Boto passou na zona mista e reclamou, dizendo que houve uma invasão dos dirigentes do Palmeiras nos vestiários dos árbitros, para pressionar a arbitragem. O único dirigente que estava circulando era o Anderson Barros. Ele já tinha ido embora depois dessa discussão, através da assessoria do Palmeiras. Ele negou essa invasão, alegando que não houve nada disso, a arbitragem também não colocou nenhuma ocorrência na súmula, e o Anderson Barros deu essa declaração dizendo que o Boto, se ele falou isso, está mentindo. Então vamos ver o que falaram os personagens desse confronto, os dirigentes, os técnicos, sobre a arbitragem, que foi um dos grandes protagonistas desse confronto, que é um grande confronto do futebol brasileiro, mas a arbitragem mais uma vez sobressaiu. Vamos acompanhar. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do VAR, ele disse que bate na perna dele primeiro, e o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Sabemos que era impossível marcar 2 pénaltis a favor do Flamengo. O pénalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pénaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. O que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Pois é, e o Anderson Barros, como eu disse, já tinha deixado o estádio nesse momento, depois da declaração do José Boto, e ele passou a sua versão através da assessoria de imprensa, negando qualquer invasão, e na súmula o árbitro também não registrou nenhuma ocorrência. Boa, Vinícius, obrigado, viu? Vamos ouvir a Renata e o VAR, Mari? Acho que é importante, né? Primeira análise da nossa comentarista de arbitragem falando sobre a penalidade. Vamos lá. Olá, fã de esporte. O pênalti marcado a favor do Palmeiras. Pelas imagens que nós temos, é um braço que amplia o espaço corporal e tem uma ação de bloqueio que bloqueia a passagem da bola. A dúvida é se é dentro ou fora da área. E como o árbitro marca o pênalti no campo de jogo e as imagens do VAR não são conclusivas, se mantém a decisão do campo. O problema é, com a tecnologia, a gente não ter uma imagem conclusiva se é dentro ou fora da área. Nós temos também o pênalti marcado a favor do Flamengo.
Para mim, não há penalidade, não há infração. O braço do Murilo passa pelo corpo do Arrascaeta, mas sem gerar impacto algum. Ele não segura o Arrascaeta com aquele braço. O Arrascaeta poderia sim seguir na jogada. Para mim, um pênalti mal marcado para o Flamengo nesse caso. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para na segurada. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante, só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá em velocidade normal. Me dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro ângulo. Da diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, sim. O braço tá na passagem da corrida. Ok, dá em velocidade normal, só pede velocidade normal, ok? Olha lá, velocidade normal, isso. Dá um loop maior. Ok. Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente, vê a tática. Ok, é promissor. Vou te dar a tática na 1650. Isso. Confirma o número do defensor também. Já. Ele tá segurando e analisa a tática. Isso. Ok. Número pela 8B, tá? Ok, pra mim quando tá acontecendo, olha lá, ele segura. 26. Ele pede o jogador de... Não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok. O que vocês acharam, do áudio, né, do VAR, das reclamações, mas também do tom, dos argumentos usados nas reclamações, Breiler? Então, o lance do Varela, para mim, é pênalti. Tem a dúvida realmente se é dentro ou fora da área, mas o movimento de bloqueio é evidente. E para mim, o lance do Murilo também é pênalti. É pênalti? É pênalti. E para mim, eu me espantei de não ter sido marcado no campo, porque o árbitro estava de frente, estava observando, e para mim, na velocidade do jogo, aquilo ali, em progressão, em velocidade, aquele braço impede, de fato, a Arrascaeta de ter a vantagem para finalizar. E se ele continua, se ele não cai, o Piquerez inevitavelmente chegaria para travar na cobertura. O Arrascaeta falou que tirou o tempo dele de jogo, de bola. E assim, que atrasou o tempo dele de bola para chegar na bola. Porque a gente vai julgar a malandragem do Arrascaeta de se jogar e valorizar. Mas tem a malandragem do Murilo, de zagueiro, de querer atrasar o movimento do Arrascaeta. Atrapalhar. Exato. E pra mim, em velocidade, muita gente às vezes fala, nossa, ombro com ombro. Pô, se o cara tá correndo, botou a bola na frente, não tem bola em disputa, não tem ombro com ombro, não tem o braço sem força. Pra mim, é um penal, pra mim é um pênalti até bastante evidente. O que você achou, Jair? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Eu avisei aqui semana passada, né, que o Allianz Parque é o salão de festa, é a casa de festa do time do Flamengo. O Flamengo, quando vai lá, se for para jogar, se não tiver medo, é sim o salão de festa. O Flamengo sempre, né, na maioria das vezes, sai com pontos, com os 3 pontos de lá, e dessa vez não foi diferente. A gente viu aí, né, os caras ainda tentaram arrumar um pênalti ali para eles, mas não teve jeito. O Rossi foi lá, desestabilizou, trocou o cartão amarelo por uma defesa de pênalti, defendeu o pênalti, desestabilizou totalmente o time do Palmeiras e não teve outra. No segundo tempo, teve um pênalti para o time do Flamengo e a Arrascaeta mostrou como é que se bate um pênalti da forma correta, abrindo o placar. E depois, quase no final da partida, veio o Ayrton Lucas, bastante criticado, né? Veio da reserva e fez o gol da vitória do time do Mengão. Flamengo que venceu por 2-0, agora vê uma vantagem que era de 4 pontos, que uma vitória do Palmeiras aumentaria para 7, diminuir para 1 ponto. Aonde o Palmeiras é o líder ainda com 22, só que o Flamengo está na busca implacável, tem 21, né? E fica ali a 1 ponto. Uma vitória do Flamengo e uma derrota, ou até mesmo um empate do Palmeiras, pode sim dar ali a liderança para o time do Mengão no próximo jogo, que já é contra, né? Falando de brasileiro, contra o time do Fortaleza, né? E lembrando, para a gente ressaltar aqui, que o próximo jogo do time do Palmeiras é contra o Cruzeiro, que é o 3º colocado, com 20 pontos, então, lá no Mineirão. Então, a próxima rodada pode sim dar aí a liderança do Campeonato Brasileiro para o time do Mengão. Se a gente for ali fazer aí um exemplo, o Flamengo vai jogar em casa contra o time do Fortaleza, provavelmente uma vitória do Flamengo,
E o Palmeiras vai jogar contra o time do Cruzeiro no Mineirão, provavelmente a vitória do Cruzeiro. Então a gente pode, né, ver aí que o Flamengo está praticamente ali assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo, né, é só no domingo contra o time do Fortaleza. Na quarta-feira já tem o jogo contra o Deportivo Táchira, né, jogo válido pela Libertadores. Mas o que é que vocês acharam dessa partida de ontem contra o time do Palmeiras dentro do salão de festa do Flamengo em São Paulo? Deixe aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!